Bom, agora a gente vai para o estudo a última possibilidade de uso do teste T, né? Não é possibilidade, é a última tipo de aplicação do teste T, tá? Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Qual foi o primeiro teste T que a gente aprendeu, né? Que usa a tabela do teste T. É para calcular o intervalo de confiança. A gente fez uma medida, tem um valor médio e a gente também tem um desvio padrão. É possível eu dar uma diminuída nesse desvio padrão? É possível. Mas para isso a gente usa a ferramenta do intervalo de confiança. E aí para isso a gente vai escolher um grau de confiança, né? Então a gente pode até dar uma diminuída no desvio padrão que a gente obteve, mas isso vai diminuir o grau de confiança do nosso resultado, entendeu? Lembram disso? Então esse é o intervalo de confiança. A segunda aplicação do teste T é assim, ó. Se a gente faz uma análise, chega no valor médio, tem um resultado, né? Diante da minha análise. E aí eu fico na dúvida, será que a minha análise foi feita do jeito correto ou não? Aí pode ser que aquela amostra eu tenha um valor conhecido daquela amostra. Então, se eu tiver um valor conhecido daquela amostra, eu posso comparar o meu valor com o valor conhecido. Então, eu apelidei esse tipo de teste T aqui de comparação com valor aceito. Entenderam? Então, é isso. Ajuda a gente a tentar ver se o jeito que a gente analisou está correto, né? O último teste T que a gente estudou já é o seguinte: a minha desconfiança, digamos assim, é se uma amostra é equivalente a outra, no quesito alguma coisa que eu analisar dela, entendeu? Então eu até peguei como exemplo lá uma amostra de cachaça, né? E eu inventei lá que uma foi produzida no sul do Brasil, e da mesma marca, né? E outra foi produzida lá no Nordeste, lembram? E aí então é o seguinte: a marca pega uma cachaça produzida lá no sul e uma no Nordeste e ela faz uma análise em algum quesito. E eu inventei aqui a concentração de cobre, né? E ela vai lá e analisa a concentração de cobre na cachaça produzida no sul e no Nordeste. E será que em relação a esse quesito, quantidade de cobre na cachaça, né? Que é um problema que vem da destilação lá e tudo mais. Será que nesse quesito elas são equivalentes tanto a fabricada no sul como na do Nordeste? Então, para isso, a gente deveria fazer análise de cobre na cachaça do sul, na do Nordeste e comparar os resultados. Qual é a ferramenta do teste T que a gente usa? É essa aqui. Lembra que eu apelidei ela de comparação de amostras? Porque aí, bem isso. A nossa dúvida é saber se uma amostra é equivalente a outra em relação a um quesito que a gente analisou, entenderam? Na cachaça tem um monte de coisa que pode analisar, pode ver a acidez dela, muita coisa, né? Entenderam? Deixa eu pensar aqui. Tá. Agora a gente vai vir para o nosso teste T, o que a gente vai estudar agora, né? Que é o seguinte: nesse teste T aqui, na verdade, o que tu está desconfiando, digamos assim, se é equivalente ou não, não é a amostra, e sim a metodologia de análise. Entenderam? Então, até eu nem quis falar isso antes para não complicar. Eu esperei para falar agora. Porque eu poderia já ter falado nisso antes aqui, ó. Vamos voltar no exemplo das amostras de cachaça. É o seguinte, ó. Imagina que a empresa essa fez isso, ela mediu cobre na cachaça produzida no sul e mediu cobre na cachaça produzida no nordeste. E a dúvida dela é essa: será que em relação a esse quesito elas são equivalentes? E aí tá, já é a história que eu já contei. Só que uma coisa é o seguinte, ó, não daria para essa empresa medir para alguém aqui no sul analisar cobre nessa cachaça usando um método. A pessoa usou uma metodologia de análise. E ia lá no nordeste, outra pessoa usou outra metodologia. Porque daí tu já vai ficar com duas incógnitas, tu não consegue fixar em uma. Tu já está com a desconfiança de que uma cachaça já não é equivalente à outra no quesito quantidade de cobre. E agora tu também está na desconfiança de que uma metodologia talvez não dê bem igual o resultado da outra metodologia. Entenderam? Então é óbvio que quando a pessoa fez essa comparativa aqui do cobre na cachaça, a metodologia usada aqui na cachaça do sul, fabricada no sul do Brasil, é a mesma metodologia usada para determinar cobre na cachaça lá no Nordeste do Brasil. A mesma metodologia. Só o que mudou foi a cachaça. Entendeu? Foi a amostra. Por isso que eu coloquei comparar amostras. E aqui já é o contrário, é invertido. Esse teste T aqui é o inverso desse. Ou seja, esse teste T aqui, a gente está desconfiando, digamos assim, se os métodos são equivalentes. Para isso, então, a gente vai ter que analisar a mesma amostra nos dois métodos. Entenderam? Por exemplo, esse teste aqui eu já usei muitas vezes, muitas mesmo, que é uma coisa bem comum dentro do mundo da química analítica, né? A química analítica é a parte da química que
faz as análises químicas, né? A gente analisa uma amostra e determina um analito. E essas metodologias de análise química, né? Essas metodologias existem várias e a cada dia estão inventando outras novas. É muito versátil essa parte da química analítica, inventar uma nova metodologia. Pois é, cada vez que um químico analítico inventa uma metodologia, normalmente ele compara essa metodologia que ele inventou com uma metodologia que já é consagrada, digamos assim. É muito aceita na comunidade científica, que é uma coisa até bem intuitiva, né? Eu acho que não precisa nem estudar para ter esse pensamento, né? Ah, eu inventei um troço aqui, será que funciona? Ué, compara esse teu troço com um que todo mundo sabe que funciona, sabe? Então é isso. Então, nesse caso aqui, a gente, para ver se a metodologia funciona, essa metodologia inventada funciona, a gente compara em relação à outra que todo mundo sabe que funciona. Só que para isso é óbvio que a pessoa vai ter que medir a mesma amostra, né? Tu não vai querer mudar a amostra também, aí tu não, de novo, aí tu cai em dois erros, né? Aliás, em duas desconfianças. Então aqui, nesse tipo de teste T aqui, a amostra é igual, é a mesma amostra, entenderam? Vamos pegar assim, ó. Vamos me agarrar no exemplo que eu inventei aquela hora. A cachaça feita no sul do Brasil. Então agora se tu pega uma amostra de cachaça feita no sul do Brasil e essa amostra tu mede na metodologia que tu inventou e mede na metodologia consagrada. E daí compara os resultados. Então agora tu não tá... A tua desconfiança não é mais a amostra é a mesma. O que é a tua desconfiança? É a metodologia. Ver se uma metodologia gera resultados equivalentes a outra, que já é uma metodologia consagrada. Entenderam? Então, esses últimos testes T aqui, eles são muito, pela lógica assim, operacional da coisa, eles são muito parecidos. Um deles tu quer ver se as amostras são equivalentes uma em relação à outra, e no outro tu quer ver se os métodos de análise são equivalentes um em relação ao outro, entenderam? É claro que na matemática da coisa aqui, cada uma tem a sua equação de fazer os cálculos, né? Mas essa aqui, por exemplo, é até mais fácil. A mais pedreira a gente já passou, que era essa daqui. Essa aqui eu acho até mais simplesinho. Essa aqui, por exemplo, tem dois jeitos, lembra? Tem duas possibilidades de cálculo. E essa aqui não, essa só tem uma possibilidade e deu, então é bem tranquilo. É isso então, pessoal. Ó, vejam que isso aqui tem que ficar bem marcado na cabeça de vocês. Quando usar cada um dos testes T, né? São bem distintos, né? Ver intervalo de confiança, ajustar o intervalo de confiança de um resultado, comparar um resultado obtido com um resultado que é aceito pela comunidade científica, comparar amostras, ver se elas são equivalentes em relação a algum item que contém nessa amostra, né? Algum analito, certo? Comparar amostras e depois aqui agora comparar métodos, certo? Então já fiz aí falei bastante até, né? Do que é a análise, então vamos meter a mão na massa aqui, vamos fazer um exemplo. Então aqui eu estou no meu material, a explicação desse tipo de teste T está aqui. Eu vou pegar... Aqui tem um exemplo feito no material aqui, ó, mas eu acho que eu vou fazer outro exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu me achar aqui onde é que nós estava aqui. Pera aí. Na nossa planilha, nós estava aqui, nós vamos criar uma planilha nova. Já criei ali a planilha nova. Deixa eu só botar a tela inteira aqui para me achar melhor aqui, ó. Eu vou voltar aqui para me achar nas planilhas anteriores. Ah, não criei planilha, não criei a planilha lá atrás, peraí. Vou botar a planilha para cá. Essa planilha aqui eu vou chamar de renomear, vou chamar de teste T, comparação de métodos, tá? Métodos de análise, né? É a metodologia que foi usada para analisar aquele analito. Então vamos colocar uma corzinha aqui, tem um verdinho, faz hora que não coloco ali. Teste T, comparação de métodos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma coisa que a gente já fez. Vou pegar uma coisa tipo essa aqui, ó. Vou copiar o título e tudo isso aqui. Ctrl C e Ctrl V. Deixa eu encolher um pouco esse negocinho aqui. Esse título aqui eu vou mudar, eu vou chamar de determinação de cobre. O cobre eu vou deixar determinação de cobre. Determinação de cobre
realizada. Não, determinação de cobre em cachaça, né? Não, não interessa, não precisa nem ser encaixado, não sei. Determinação de cobre realizada. Cliquei numa tecla aqui, parei. Cliquei em outra tecla. Parei. Realizada. Determinação de cobre realizada. Deixa eu pensar aqui. Realizada por duas técnicas, por dois métodos. Não, por duas. Vamos escrever melhor. Por duas metodologias distintas. Perfeito. É bem isso. Então, determinação de cobre. Vamos iluminar aqui. Vê que o Excel é meio sabido, né? Deixa eu dar um enter aqui, só ver um negócio. Não. Porque ele iluminou sem eu falar, sem eu fazer. Tá, vamos lá. Tá feito aqui. Determinação de cobre realizada por duas metodologias distintas. Esse aqui é um exemplo que eu já tenho aqui, eu acho que ele está lá no material. Essa coluna aqui era a mesma cachaça. Aqui eu vou mexer, eu vou mudar nesse título aqui. Ó. Cobre 2+, eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou botar assim, ó. Não precisa ser encaixar, só vou botar assim, ó. Cobre 2+. Como é que eu vou chamar? Determinado por espectroscopia de absorção atômica, AAS, tá? Que é uma das metodologias bem consagradas assim, para determinar cobre, né? Usar espectroscopia de absorção atômica. Então, isso aqui seria a nossa metodologia consagrada. Então, o cobre foi determinado por espectroscopia de absorção atômica. E aqui o cobre vai ser determinado como é que eu vou chamar? Por metodologia. Aí ficou muito grande, né? Vou botar assim, ó. Metodologia nova. Tá bom assim, tá? Cobre metodologia nova. Então esses valores aqui eu vou deixar esses aqui. E no meu material eu tinha pego um valor diferente. Eu vou só trocar um pouco os valores aqui, ó, da segunda metodologia ali. Eu vou colocar 3.25, 3.05, 2.85, 3.23 e 3.75. Vou mudar esses valores aqui, tá? Aqui embaixo vejam que ele já tá tudo automatizado, né? Ele está fazendo a média já automático, a variância, o desvio padrão relativo. Agora, na metodologia do teste T, me lembrei, tem uma outra coisa para fazer antes aqui, né? Vamos fazer uma coisa que é prática, a gente fez em todos, né? Isso aqui é importante, ó. Sempre vamos colocar as hipóteses, né? Vamos clicar aqui, vou copiar isso aqui, Ctrl C, vamos dar um Ctrl V aqui, vamos fazer as hipóteses. E aqui as hipóteses vão ser... Tem essas duas aqui. Deixa eu copiar tudo aqui, peraí. Ctrl C, Ctrl V. Esses desenhos aqui. Depois a gente arruma eles, né? Não posso me esquecer deles. Depois a gente coloca nos seus devidos lugares, vamos ver qual vai ser. Tem a hipótese nula e a hipótese verdadeira, né? Então isso aqui vocês já sabem bem. O que mais que nós vamos fazer aqui? A gente vai escrever quais são as hipóteses. Essa aqui no caso a hipótese nula, eu vou dizer que os resultados obtidos por ambos os métodos são equivalentes, entenderam? Os resultados obtidos por ambos os métodos são... Opa, estourou meu tempo aqui.